Olha, pessoal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo, totalizando 2.500.000 vítimas. Os números mostram que ela mata mais que a obesidade, que o tabagismo, a AIDS e a violência. E provoca doenças e lesões de 60 tipos. Só para se ter uma ideia, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem por causa do álcool, que faz tão mal para o corpo quanto, por exemplo, essas drogas ilícitas, ou seja, cocaína, crack. Bom, para explicar melhor como o organismo reage diante da bebida, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio, ao vivo, o patologista Marcelo Nogara. Seja bem-vindo. Muito obrigada sempre pela presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Susan. Bom, doutor, a gente citou ali, eu citei agora aqui, que o efeito dela é parecido com as drogas ilícitas. Porém, por não ser considerada como tal, as pessoas acabam ingerindo álcool à torta e à direita. É verdade. O problema é o seguinte, o álcool, na verdade, é uma droga. O problema é que ela é lícita, né? Então, qualquer lugar que você queira comprar, você compra, tá? Então, mas é uma droga igual. É igual a essas outras que você citou. E aí, como é droga lícita, houve uma banalização do álcool. Né? O álcool já é conhecido dos egípcios, já é conhecido dos nossos índios, eles faziam álcool da mandioca, do milho, só que eram usados em rituais. Então, o índio tomava, fazia seu ritual, depois deitava na rede, se descansava, o egípcio também. O problema é que o nosso álcool é consumido e depois vai fazer o quê? Ou você vai dirigir um carro, vai operar uma máquina, e aí que acontecem os acidentes. Por quê? Porque como droga, o que vai acontecer? O álcool vai afetar vários órgãos. Né? A gente estava comentando isso antes. Afeta primeiramente o cérebro, né? Então, existem estudos que um cálice de chopp, por exemplo, já é suficiente para alterar o comportamento. Olha. E aí, o que ele faz? O mecanismo de ação dele, o que é? Ele vai estimular o GABA, tá? O GABA é o gama-aminobutírico. É uma enzima, é uma substância do cérebro que faz inibição das funções cerebrais. Então, ele ativa alguma coisa que inibe. Então, o que acontece? A tua consciência, ela rebaixa. Você fica menos consciente, depois, dependendo das doses, vai rebaixando cada vez mais, até que pode levar ao coma alcoólico. Tá, e em longo prazo pode afetar a memória, então? Memória também, lógico. Isso nós vemos nos nossos pacientes que depois de muitos anos bebendo, o que acontece? Você faz uma tomografia, uma ressonância de cérebro, há uma atrofia do cérebro. O cérebro atrofia, ou seja, ele fica menos inteligente. Isso mesmo socialmente, aquela bebida social? Aí que nós vamos chegar. O que é o social? O social é você beber uma quantidade menor, né, do que 40 gramas diária. Que 40 gramas diária é o que vai causar doença. Isso quer dizer Isso para quanto? um homem. 40 gramas? 40 gramas, então existem as equivalências. 40 gramas seriam 2 doses de destilado, uma dose equivale a 30 ml, equivale a mais ou menos 600 ml de cerveja, que é uma garrafa de cerveja, mais que isso, né? Ou meia garrafa de vinho. Só para, assim, falando a grosso modo. Então, o tal do 1 cálice por dia pode? Pode, exatamente. Então, a gente não vai fazer apologia ao álcool, mas existe justamente aquela dieta mediterrânea, que é um pouquinho de vinho, né, para digamos, limpar as artérias e tudo mais. Isso não faz mal. O problema é 40 gramas para mais todos os dias. E isso para homens. Para as mulheres, o efeito é maior. A mulher tem que ser um pouco menos. Absorve mais rápido? Ela não absorve mais rápido, mas ela tem menos enzima. Tá. Ela converte menos o álcool em acetaldeído e água. Então, o acetaldeído, que é um subproduto, e a água também vão se formar menos na mulher. O que acontece? Com uma quantidade maior, ela produz mais efeito colateral. Entendi. Outra coisa interessante, os orientais, nos japoneses, chineses, também têm menor enzima para converter o álcool. Eles ficam doentes pelo álcool mais rápido do que o europeu. Olha só. Gente, tanta explicação bacana que logo mais a gente vai dar na sequência, mas antes a gente tem até uma arte para mostrar ao pessoal de casa sobre como o álcool age quando é absorvido, ou seja, já caindo no estômago, né? Vamos lá, o que acontece, então, doutor? O problema do álcool também, ele já é absorvido 5% já na boca. Na boca? Na boca, tá? E depois 20% do estômago. Tá, a gente tem ali o órgãozinho estômago. Vamos lá, vamos colocar o estômago. Então, ele já é absorvido no estômago e
a maior parte depois vai ser no duodeno, que já é intestino delgado, né? No estômago, as quantidades, claro, depende. E também depende muito de se você comeu, se você não comeu. Então, se você bebe de estômago vazio, é uma coisa. Se bebe de estômago cheio, também já é outra coisa. Normalmente o álcool vem antes, né? A bebida vem sempre antes do prato principal, digamos assim, quem está num jantar. Exatamente. Então, bom era comer e depois beber, né? Então, absorve menos. Aí ele vai irritar o estômago, né? Vai fazer gastrites, úlceras, né? A nossa área que a gente mexe mais, que é o fígado, né? Tá, vamos pro fígado ali, então. A nossa segunda maior causa de transplante de fígado, por exemplo, hoje em dia, é o alcoolismo. A primeira é a hepatite C, né? E a segunda é o alcoolismo. Então, o álcool, o que ele faz? Ele faz uma irritação no fígado, depois faz uma fibrose no fígado, depois ele vai levar a cirrose. Nossa. Né? E a cirrose é uma insuficiência do fígado que vai levar o indivíduo à morte se não for transplantado. Pessoal, olha quantos males. Vamos voltar ali para falar dos outros órgãos. Aí o cérebro, que a gente já comentou, né? Que ele faz atrofia cerebral, inibe, né? Certas substâncias neurotransmissoras, né? No coração. No coração. O coração é um músculo, é um grande músculo. Assim como no músculo estriado automático, que é o coração, ele também vai atuar no músculo estriado periférico. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai alterar e vai fazer irritação das veias nesse músculo, né? Você vai ficar com uma menor capacidade de contração desse músculo, né? E você pode mais tarde levar uma hipertrofia, tá? Desse músculo, fazendo com que ele bombeie menos sangue, entende? E vai levar uma insuficiência cardíaca. Quer dizer, isso tudo no futuro sempre tem consequências. Vamos voltar ali falando dos rins. Nos rins, o que o álcool faz? O álcool desidrata. Né? Por que você põe o álcool na batata, por exemplo? Vamos falar de culinária. É bom fazer essa metáfora para o pessoal entender melhor. Você coloca um pouco de álcool, de cachaça, porque desidrata, então fica mais sequinho. Desidrata o corpo. E o rim precisa de uma grande quantidade de volume de sangue, de plasma. Se tem pouco líquido circulando nos rins, o rim vai morrendo. E aí o que acontece? Ele fale, vai entrar em falência. Tá? Uma outra coisa interessante que não está ali, mas e que não se fala, é dos órgãos sexuais, por exemplo. Fertilidade até, né? O álcool afeta a fertilidade, né? Principalmente no homem, né? É através do fígado, que produz, então, o homem começa a produzir menos testosterona e leva a infertilidade no homem, impotência, na mulher também, nos ovários, também leva a infertilidade feminina. E isso acima daquelas... Até menstruação. Isso acima daquelas 40 gramas que a gente citou ou até menos que isso? Não, acima dessas 40 gramas é que começa realmente a ter um efeito deletério. Entendi, né? Diariamente. Entendi. Menos que isso... Ok, diário, mas tem pessoas que bebem de forma excessiva só no final de semana. Ali também pode dar problema, né? Pode dar problema. E aí é intoxicação alcoólica aguda, né? Maior que isso, você às vezes bebe, daí não é mais 40 gramas, aí são quase 80, 100, 200 gramas de álcool. E aí sim dá o efeito tóxico, você pode fazer uma hepatite tóxica e fulminar o fígado naquele momento, né? E não ao longo do prazo. Aí não dá nem cirrose, ele entra uma hepatite aguda e a pessoa pode... Só por aquele momento, gente. Exatamente. Bom, os músculos, quer dizer, afeta até o músculo? Até o músculo estriado. Né? E principalmente ali nas ligações, né, neurológicas, tá? Então você não tem mais o comando dos músculos, né? Você fica totalmente alterado, né? Você não caminha, por isso que o etilista, que a gente chama, né, tropeça, cai, perde a força, porque o álcool, né, comete aquela placa neural que faz a neurotransmissão. Tá, dizem que para melhorar quem está alcoolizado, um banho gelado, um café, um chocolate, e aí? São mitos ou verdades? São mitos. Existem até em sites que existem assim, mitos e verdades, né? Uma coisa que é sabida é o seguinte, o café, ele ajuda a metabolizar o álcool. Então, se você vai sair, tome uma xícara de café, ajuda a metabolizar o álcool. Antes? Antes, né? Tá? Mas depois, nada adianta. Banho gelado, café, nada. O que adianta mesmo é deixar em repouso e esperar o quê? O fígado metabolizar o álcool. E isso a gente estava conversando também, demora até 4 horas. Então, se você bebeu, espere até 4 horas para ser metabolizado esse álcool do teu organismo, para depois você poder fazer alguma coisa. Senão você vai estar, primeiro, incorrendo numa infração, você vai dirigir, né? Vai soprar, vai aparecer álcool no sangue, né? Segundo, você pode acidentar outras pessoas, né? Então, tem que esperar no mínimo 4 horas. Tá, e aquela glicose que eles colocam, como é que age? A glicose é usado para aquelas pessoas que não comeram, né? Ou não comeram antes, bebem demais
e aí o indivíduo fica bebendo muitas vezes, fica muito tempo, porque o álcool tira a fome, apesar do álcool ter caloria. Isso é uma coisa importante também. Engorda. Engorda. Álcool engorda um monte. Se o álcool consegue movimentar um carro, olha só, né? Carro flex, né? Verdade. O carro a álcool, ele precisa de energia, ele faz energia. O álcool gera uma energia tremenda, então o álcool engorda. A gente não pode pensar que álcool não engorda. Só que ele não dá fome. E chega um ponto que ele vai desidratar, a pessoa vai entrar em hipoglicemia e aí a gente dá glicose. Quando há uma hipoglicemia cerebral. E daí? Pra acordar a pessoa. E daí melhora melhora estado. Naquele momento, ele melhora. A gente conversando aqui também durante o intervalo, num artigo que eu até li anteriormente, sobre o álcool até no efeito do fio de cabelo. Ou seja, queda de cabelo, às vezes, responsável é o álcool. Às vezes é o álcool. Porque ele afeta o principal órgão, quer dizer, o grande laboratório do organismo é o fígado. E aí o fio de cabelo é afetado porque afetou o fígado. Então, afetando o fígado, não vai ter proteína, né? Não, o cabelo é proteína, né? Queratina é proteína. Né? Então não vai ter muita queratina, vai começar a cair o cabelo, não tem mais o estímulo hormonal, também começa a diminuir e aí começa a cair o cabelo. Então, quem bebe, só pra gente resumir aqui, aquele cálicezinho de vinho, um copinho de cerveja por dia, tá liberado. Isso se não for dirigir. Exato, exatamente. Esse é o ponto, né? Não, a gente, aquilo que eu volto, antigamente eles podiam beber numa quantidade X e não operavam mais e não dirigiam. Hoje em dia não se pode beber e nem dirigir. Então, mas se for beber um pequeno cálice, uma cerveja e depois ficar sentado, conversando, esperar metabolizar, ou então você vai, deita e senta e faz, não tem problema, né? É uma bebida, como outras qualquer. Na Europa é muito comum, né? Eu estive num hospital na Bélgica onde eles tinham cerveja na hora do almoço, né? Era normal. E depois veio um belga para cá e perguntou, mas cadê a cerveja? Não, aqui não tem cerveja no hospital. No refeitório do hospital. Então, cerveja. Porque lá é uma bebida normal, só que depois é uma quantidade mínima, pequena, que não vai fazer efeito. Por isso que se fala, beba com moderação, né? Daí o porquê da frase. É o problema. Só pra gente finalizar, doutor, com relação a bebidas doces, dizem que é pior que as bebidas que não são doces. Isso tem alguma relação também ou não? Não tem relação nenhuma. O negócio é equivalência em álcool, né? Então não adianta. E não é sempre a gente tem que ver a equivalência em álcool. Porque às vezes a gente, eu tomei cerveja, mas tem que ver a graduação alcoólica. E aí você tem que ver, 4,5% é a cerveja em geral. Existem cervejas mais alcoólicas. Os destilados, qualquer pequena quantidade, como a graduação alcoólica é grande, 45% mais ou menos, então elas vão fazer mais efeito mais rápido, porque tem maior quantidade de álcool. Né? Então, existem essas coisas. Uma coisa interessante também me chamou a atenção, eu estive num estado de Utah, nos Estados Unidos, é um estado mormon, e lá é proibido a bebida. Então, lá não é vendido bebida. Em bares, em restaurantes, em mercados, só em lojas autorizadas a vender bebida. Considerado como droga, né? Com isso, exatamente, é considerado como droga. Se assemelha quase como na Holanda, que tem lugares para vender. Então, é uma droga, não podemos deixar de pensar que é uma droga. Então, a gente tem que ter consciência disso. E isso está tão banalizado que a gente, toma aqui um negócio, e é tão fácil, é tão rápido o negócio. Por isso a importância da gente sempre esclarecer sobre o tema. Doutor Marcelo Nogara, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos, tá? Obrigado, Suzana. Obrigado, telespectadores.